sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Depois um jogo difícil da Copa aí. Seleção brasileira perde em 1-0 para Camarões. E vamos falar dos destaques. A Americana registra mais 3 óbitos por Covid e chega a 1.000 mortes desde o início da pandemia. Veja também, Hortolândia realiza vacinação contra a Covid-19. E ainda, ladrões furtam agência de RH em 20 segundos na cidade de Nova Odessa. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Você confere aí no seu televisor, né, essas plataformas, você encontra os nossos trabalhos e, claro, no portal tododia.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje eu vou começar o programa de trás para frente, gente, invertido. Aí vocês vão falar, por quê? Por quê? Porque tivemos jogo da Copa. E que jogo difícil, hein, gente? Que jogo árduo. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa seleção brasileira? Mas não sou eu que vou falar não, gente. Não sou não, porque agora nós vamos ter o Pô de Copa. Vocês não devem estar entendendo nada, né, gente? Mas vocês vão entender a partir de agora, porque eu vou falar no outro estúdio com ele, Rafael Alves. Boa noite, Rafael. Oi, Sabrina. Estou aqui direto do Catar. O estúdio nosso agora está no Catar, porque eu estou na frente do Lusail, o estádio onde o Brasil acabou de perder a partida contra Camarões. Brincadeira, gente. Eu estou do lado no estúdio 2 aqui da TV. Acompanhamos o jogo, então, entre Brasil. E boa noite para você, Sabrina. Não sei se tão boa, né, por causa da derrota do Brasil, mas boa noite para você e nossos telespectadores. Pra gente é uma boa noite, né? Mas eu acredito que para os nossos brasileiros não está sendo uma boa noite, não. Todo mundo está decepcionado aí com a seleção brasileira, que teve um time, uma equipe de reserva, inclusive ele, o Daniel Alves, que eu tanto falei nesses dias, mas pelo jeito não foi um bom capitão hoje não, né, Rafael? Nossa, Sabrina, ele não jogou tão mal, para falar a verdade, né? Se posicionou bem, fez as boas recuperações, porém a seleção não desempenhou o futebol que a gente espera. Não vou mentir, a gente também não esperava grandes coisas também não, até porque era a equipe reserva da seleção brasileira. Porém, é sempre a seleção brasileira e quem está ali tem que corresponder. A gente já imaginava que a equipe de Camarões ia ser uma equipe difícil a ser batida. O jogo foi morno, né? Até o segundo tempo, teve uns bons lances assim da seleção brasileira, quase marcou alguns gols, mas o goleiro da equipe de Camarões também foi, para mim, o melhor jogador em campo. O Brasil não venceu o jogo hoje muito por conta dele, viu, Sabrina? Agora, Rafael, vou dizer uma coisa, hein? A gente aqui, hoje eu vim de verde, né, em homenagem ao nosso Brasil, mas eu não vim nem com a amarelinha, nem com a azulzinha que eu vim esses dias. Será que foi isso que deu azar? Ou será que foi o nosso colega de trabalho, Danilo Bueno, que pela primeira vez ele assistiu o jogo com a gente aqui na redação? Eu acho que ele foi pé frio, viu? Olha, Sabrina, estudos revelam que o Danilo foi pé frio neste jogo sim, viu? Ele está bravo, eu ouço daqui do Catar, ele bravo com a gente, mas ele foi pé frio nesse jogo sim, viu? Um abraço pro Danilo, né? Tá um pouco sumido, né? Mas a gente vai chamar ele qualquer dia para participar do nosso programa também. Mas, Sabrina, o Brasil, ele acabou perdendo o jogo, mas já estava classificado, então, para participar das oitavas de final, que, aliás, já tem todos os times classificados e a gente tem imagens agora para você, para saber os próximos confrontos, então, quem enfrenta quem. Vamos lá, Flavinho? Põe a arte aí para a gente, então, na tela, para acompanharmos, então, olha, são muitos jogos, Sabrina, são oitavas de final, né? Então, são aí 16 times se enfrentando, né? Cada um no seu grupinho ali, né? Os primeiros a se enfrentar serão Holanda e Estados Unidos, na chave do Brasil, né? Do lado de... Chave que eu digo é o lado de cá, né? Porque as equipes vão se enfrentar, como vocês estão vendo na imagem aí. A do lado esquerdo, todo mundo vai se enfrentar conforme vai avançando de fase, e do lado direito a mesma coisa. Quem vencer entre Holanda e Estados Unidos vai pegar quem vencer entre a Argentina e a Austrália. Depois, quem vencer entre Japão e Croácia
vai enfrentar quem vencer entre Brasil e Coreia do Sul. Aliás, o jogo do Japão hoje foi sensacional, venceu, né, o jogo da Coreia hoje foi sensacional, venceu a equipe de Portugal e desclassificou o Uruguai. Acabou passando, inédito, né, essa classificação da Coreia, algo maravilhoso também, muito legal de acompanhar essas equipes menores conseguindo essas classificações, né? Então a Coreia vai enfrentar o Brasil. Do lado de lá nós temos Canadá, que vai enfrentar Senegal, a França, que vai pegar a Polônia, Marrocos, a primeira equipe africana a se classificar depois de mais de 22 anos, vai pegar a Espanha, e Portugal pega a Suíça. Esses são os confrontos. Aí, quem for passando vai se enfrentando, a gente vai trazer essa tabelinha sempre atualizada para vocês, mas quem for passando vai se enfrentar. Espera-se que o Brasil esteja, então, dia 18 de dezembro, na final, onde a gente vai acompanhar, sabe de onde, Sabrina? Eu volto para o Brasil, porque eu vou acompanhar direto de Santa Bárbara, que eu quero aproveitar o festival gastronômico, viu? Quero comer um pouquinho lá em Santa Bárbara do Oeste. Mas deixa eu perguntar aí, né? Você falando dessa arte, eu achei muito legal, bacana, parabéns aí ao Rafael que fez essa arte, para a gente poder entender, né, esse esqueleto de como funciona até a final. O Brasil vai jogar quem, então, segunda-feira? O Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 4 horas na segunda-feira. Ou seja, a gente está de folga até segunda, né? O brasileiro parou hoje e volta só na terça-feira, né? Vai ser mais ou menos assim. Mas a Coreia não deve apresentar nenhum perigo para a seleção brasileira titular. Porém, o que está dando de zebra nessa Copa do Mundo, não dá para descartar nada que possa acontecer. Mas o mais legal, Sabrina, é que acompanhando ali pela tabela que a gente pôde ver, o Brasil, no caso, se passar de fase, a gente vai poder pegar o Japão ou a Croácia, que também não são grandes seleções no cenário mundial, e o maior adversário do Brasil seria a Argentina, caso ela passasse, enfrentaria, então, haveria, né, de acontecer um Brasil e Argentina só na semifinal. Aí o negócio ficaria sério, né? Neymar contra Messi, né? O Brasil contra a Argentina. Aí seria um grande jogo para a gente poder acompanhar se a Argentina ou se o Brasil chegar até essa fase. Eu prometo aos brasileiros que a gente vai trancar o Danilo nos próximos jogos. Ele não vai ver nenhum jogo do Brasil mais. Mas você disse, se chegar. Se chegar. Se chegar. Você acha que vai chegar? Você acha que vai dar Brasil até no final? Depois do jogo de hoje, Camarões, no finalzinho aí do segundo tempo, fez, né, Camarões. Inclusive, uma observação, antes de você falar aí a sua opinião, o jogador que fez o gol aí do Camarões, ele, coitado, né, quis festejar, tirou a camisa, levou o cartão amarelo e seguido o vermelho. E aí, o que você diz disso? E aí que é sempre assim, a gente não pode fazer nenhum tipo de manifestação sem que a FIFA autorize, né? Sempre a entidade maior do futebol autorize. Até lembra aquele caso da braçadeira que o pessoal não poderia usar? Tirar a camisa é a mesma coisa, não pode fazer, tomou o cartão amarelo e já tinha outro, foi expulso. Porém, Camarões já estava eliminado, né? Precisaria de que a Suíça perdesse o jogo, hoje ela acabou vencendo. Então, no caso, ele não tem nenhum prejuízo porque não jogaria o próximo jogo. Mas aí ele cumpre essa suspensão no próximo campeonato oficial da FIFA. Aí ele, mesmo assim, se ele voltar a jogar, ele tem que cumprir no próximo calendário da equipe de Camarões, ele ainda segue suspenso. Então, no próximo jogo oficial pela FIFA, ele acaba cumprindo ainda essa suspensão, que é automática, né? Após o vermelho, ele tem que ficar um jogo suspenso, sim. Acredito que o Brasil ele consiga avançar, porque a gente tem qualidade no time titular. Esperamos contar com o Neymar já na próxima fase, né? Porque ele volta de contusão. A gente espera que ele esteja recuperado 100%. E também contar com os atletas titulares que também estão fora, que é o caso do Danilo, do outro lateral, o Alexandre, até porque o Alex Telles sentiu o joelho hoje e também foi substituído, Sabrina. Ou seja, reserva na lateral a gente não vai ter, na lateral esquerda, no caso, a gente não vai ter. Aí vai ficar um pouco bem difícil, então a gente tem que torcer para a recuperação dos nossos laterais. Tem outros atletas que fazem a função, mas aí como não são de ofício, às vezes eles se contêm, né, na hora de fazer a determinada jogada. Tem atleta que não vai muito ao ataque, a gente sabe que as laterais são muito bem usadas hoje no futebol, mas aí se for um outro atleta, possivelmente um zagueiro ou um volante, ele não vai fazer tanto apoio no ataque, vai ficar mais na defesa, o que o Brasil acaba perdendo num possível ataque, né, uma recuperação de bola e fazer um contra-ataque, por exemplo. Mas o que eu observei hoje no jogo, Rafael, assistiu alguns momentos, né?
Mas no segundo tempo que eu estava observando, os jogadores brasileiros eles estavam sentindo muito cansaço, eles estavam cansados muito mais do que Camarões. Será que o condicionamento físico deles estão preparados? O time reserva está preparado? Porque a gente vê que Neymar corre bastante, né? Alguns outros titulares têm esse desempenho na corrida. E a gente viu que o pessoal estava sofrendo bastante, o time reserva. Sabrina, muito bem colocado, até porque a gente acha que só porque está jogando, né, está no time, eles têm o condicionamento perfeito. Não estou dizendo que não tenha, mas a diferença entre treino e jogo é muito grande. Eu trabalhei com futebol, como vocês sabem, trabalhei numa equipe de futebol na minha cidade. Eu sei que a diferença de atletas que estão no banco e não entram com regularidade no time, eles acabam sentindo sim. Camarões vinha com o time titular e numa pegada forte já. Afinal, jogou 2 jogos nessa Copa do Mundo. Ah, mas e o cansaço de participar dos 2 jogos? Ainda assim é diferente entre dor muscular e cansaço físico. No caso, os atletas eles estavam mais cansados, até porque eles não vinham participando de outros jogos. Eles estavam em participação com a equipe, com as suas equipes, né, respectivas equipes nos seus campeonatos, cada um uma parte do mundo, porém estão há 1 mês somente treinando. E como o pessoal sempre brinca no futebol, treino é treino e jogo é jogo. Infelizmente, alguns atletas podem ter sentido sim, até pela questão de não estar participando tanto desses jogos. Convenhamos que quando a seleção titular mesmo tiver... É mais fácil um atleta reserva entrar com mais 10 titulares do que entrar 11 reservas de uma vez só, né? O Brasil acaba sentindo sim, e posso até dizer que talvez a temperatura no Catar, que é um pouco elevada, pode estar um pouco atrapalhando também, mas não acredito que isso vai ser problema, até porque esse jogo o Brasil já classificado, a gente sabe que o foco do atleta, não estou dizendo que aconteceu, mas dá aquela desequilibrada, né? Até porque o time tá já classificado, o Tite pode testar outras peças, então o atleta acaba entrando em campo um pouco mais desfocado. Já na próxima fase, ou é vencer ou vencer, então o atleta acaba entrando um pouco mais ligado no jogo. Espero que a seleção consiga realizar um grande futebol com quem tiver em campo, seja ele Neymar ou companhia. Esperamos, né, Rafael? Esperamos. Os nossos brasileiros, acho que estão merecendo uma alegria como essa nessa Copa, mas foi meio triste o jogo de hoje, né? Acho que muita gente uma sexta-feira poderia comemorar, né? Passar o sábado e o domingo comemorando para esperar o jogo de segunda, mas a gente comemora, mas não com tanto entusiasmo. Rafa, quer falar mais alguma coisa nesse Copa diferente hoje, hein? Diferente. Cadê seus comentaristas? Cadê seus amigos comentaristas? Hoje eu não trouxe ninguém, porque como eu tô aqui no Catar, Sabrina, né, tá mais difícil, né, o contato. A ponte aérea ficou muito distante para trazer um convidado. Mas eu volto pro Brasil e segunda-feira estou aí pra gente aproveitar junto. Espero levar uma vitória na mala com os 3 pontos para a seleção e avançando para a próxima fase. Tá certo, Rafael. Obrigada, então, pela sua participação especial e bem diferente aqui no Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada. E o Rafael, então, volta lá de Catar, vai voltar aqui para o Brasil correndo para segunda-feira estar aqui com a gente, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com muito mais informação, notícias para vocês e, claro, prestação de serviço. Voltamos já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado.
complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta todo dia News, segunda edição desta sexta-feira gostosa, final de semana chegando, mas Brasil perdeu de 1-0 aí para Camarões, né, gente? Tudo bem, né? Brasileiro vai levando, né? Brasileiro é assim. Tem esperança. Por isso que eu tô de verde esperança. Quem sabe segunda-feira ganha, né? Mas vamos falar de reportagens importantes aqui que nossa equipe preparou para vocês nessa sexta-feira. Essa reportagem do Henrique Fernandes falando sobre o Fundo Social que recebe doação de 600 panetones do São Vicente. Vamos saber as informações, então, com o repórter Henrique Fernandes. O Social de Solidariedade de Americana recebeu nesta quinta-feira 600 panetones da rede de supermercados São Vicente. Os panetones vão fazer parte das cestas básicas doadas pelo Fundo Social para pessoas em situação de vulnerabilidade cadastrada no CRAS. Segundo o Fundo Social, serão doados um total de 1.200 cestas básicas e, de acordo com a Prefeitura de Americana, cada criança da família também vai receber um brinquedo novo. Ao todo, serão 1.600 brinquedos doados até o dia 15 de dezembro. O Fundo Social ainda recebe doações na sede do Fundo de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim da Glória. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações positivas, já começando bem, né? O programa falando sobre doações, Natal é isso, né? A gente está chegando. Já estamos no dia 2, vai fazer assim, rapidinho, já estaremos no dia 25. E é mês de solidariedade, de ajudar o próximo, né? Mas agora, vamos ajudar a combater essa doença que há 2 anos vem prejudicando as pessoas, que é a Covid-19, gente. E a vacinação contra a Covid-19 acontece neste sábado, dia 3, em Hortolândia. Exatamente, você e sua família querem estar bem de saúde para desfrutar aí os festejos de final de ano? Pois então, faça um gesto de amor e chame seus entes queridos para serem vacinados contra a Covid-19. Exatamente neste sábado, dia 3, das 8 da manhã às 3h30 da tarde, na UBS Amanda Dom Bruno Gamberini. A Prefeitura de Hortolândia realiza então essa vacinação neste sábado. Então, nas unidades básicas de saúde, Amanda 2 e Dom Bruno Gamberini. A imunização será para pessoas com idade a partir de 3 anos e vale lembrar que é obrigatório o uso de máscaras, inclusive de pessoas acompanhantes dentro das unidades de saúde durante a vacinação. A Prefeitura também salienta para as pessoas que estão com doses atrasadas para que compareçam à vacinação neste sábado e completem, então, o esquema de vacinação contra a Covid-19. Essa é a matéria
é a maneira, mais eficiente para evitar que haja aumento de casos positivos, internações e óbitos na cidade. Portanto, quanto mais pessoas estiverem imunizadas ou com o esquema vacinal completo, diminui assim a possibilidade disso acontecer novamente. E esta reportagem você lê ela completinha lá no portal tododia.com.br. E agora nós vamos falar, a caminho aí do Covid, nós vamos falar sobre a Americana registrar mais 3 óbitos por Covid e chega a 1.000 mortes desde o início da pandemia aqui em Americana. Vamos ouvir as informações, os detalhes com o repórter Henrique Fernandes. A Prefeitura de Americana informou que a cidade registrou mais 3 mortes causadas pelo vírus da Covid-19. Com isso, o município registrou mais de 1.000 mortes desde o início da pandemia. Uma senhora de 77 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, faleceu no dia 27 de novembro. Ela tinha diabetes, hipertensão e estava internada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi de Americana. Um idoso de 74 anos, morador da cidade de Jardim, não resistiu às complicações do vírus e morreu no dia 28 de novembro. Ele estava internado no hospital particular da cidade. A terceira vítima da pandemia é um homem de 61 anos, morador do bairro Jardim América. Ele estava internado também no hospital municipal e faleceu no dia 30 de novembro. Ele era diabético, com doença pulmonar e obstrução crônica, e além de ser imunossuprimido. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Ok, Henrique, obrigada então pelas informações. E agora chegou aquele momento de falar notícias um pouquinho pesadas, né, gente? As notícias policiais. Não sei o porquê, né, gente? Mas ultimamente notícias policiais estão quentíssimas durante a semana toda. É no programa do Corá, é no programa aqui Todo Dia News Segunda Edição e não tem por onde, né? E a Polícia Civil prende um suspeito de matar mulher em hotel de Piracicaba. Os detalhes com Henrique Fernandes. A Polícia Civil de Piracicaba prendeu Marcelo Maciel, de 42 anos, nesta quinta-feira, como suspeito de matar Laís Vieira de Andrade, de 33 anos, no hotel da cidade. Ela foi encontrada na terça-feira com sinais de asfixia no quarto onde eles estavam hospedados. Marcelo estava foragido e foi detido em sua casa na rua Águas de São Pedro, no bairro Perdizes. Ele chegou à delegacia da Polícia Civil no início da tarde após realizar exame de corpo e delito. A delegada Olívia dos Santos Fonseca, responsável pelo caso, comentou em entrevista coletiva na tarde desta quinta que o investigado está em prisão temporária e pode ser convertida em prisão preventiva. O acusado vai permanecer numa cela no 1º DP de Piracicaba até ser transferido ao Centro de Detenção Provisória. O corpo da vítima foi encontrado por funcionários do hotel e câmeras de segurança flagraram um momento em que Marcelo deixou o hotel onde o corpo da vítima foi encontrado. Confira a seguir o áudio da entrevista coletiva da delegada responsável pelo caso. É uma prisão temporária, mas não quer dizer, ela tem um prazo para a polícia investigar e o delegado, a delegada decide ao final pedir a prisão preventiva. Eu tenho 30 dias para finalizar a investigação desse inquérito. Eu posso finalizar antes do tempo. Então, a nossa ideia aqui na delegacia é terminar esse procedimento antes dos 30 dias, para que essa prisão seja convertida em preventiva, tá? Para que ele continue preso, não cabe fiança, ele vai continuar preso, para que ele continue preso antes até desse prazo final de 30 dias. Como eu disse, ele não deu a versão dele dos fatos, e como nada do que ele me falou é oficial, eu ainda não posso, né? Eu não posso ainda colocar isso no papel porque ele optou por falar no fim do procedimento, tá? Mas ele já disse que ele vai sim falar, ele não vai permanecer no silêncio. A Polícia Militar foi lá e fez a prisão dele, até porque, né, a gente sabe que o caso tomou uma repercussão nacional, ele já estava considerado foragido da justiça, já havia um mandado de prisão, então, do ponto de vista... Foi no bairro Perdizes. Não existe mais essa história de passou as 24 horas do flagrante e não há mais prisão. 2 horas depois que a gente, 5 horas da tarde, 7 horas
5, 7 horas, a gente já tinha o mandado de prisão dele na mão. O crime foi por volta da meio-dia, a polícia militar, o DEIC e a polícia civil estavam no encalço para tentar prendê-lo em flagrante. Como não obtemos êxito, conseguimos o mandado de prisão, então podia passar 24, 48, uma semana, 15 dias, esse mandado de prisão ele permaneceria e qualquer momento ele poderia ser preso. A forma que ele fez, usar assim, lixeira, é bem agressivo, bem violento, né? Ele demonstrou não é arrependimento, mas a crueldade que ele usou, não falou nada dessa forma que ele... Não, ele ainda não se manifestou sobre os fatos, né? Eu só vou poder falar a versão dele, né, quando ele der a versão dele. Porém, a polícia trabalha com uma linha de investigação que às vezes não pode não coincidir com a versão do investigado. Então, do ponto de vista da investigação, é melhor mesmo que ele deixe para falar quando nós tivermos mais provas, porque faltam ainda alguns laudos, né? Foi feito o exame necroscópico da vítima, mas foram colhidas algumas amostras. Então, para a gente é melhor terminar esse inquérito para daí ouvir ele bem no final e já pedir a preventiva e ele já continuar preso. Tá aí, então, uma reportagem especial com a fala da delegada Olívia sobre este caso. E agora, a nossa repórter, Natália Lima, nos apresenta 2 ocorrências num boletim, começando aí com um acidente fatal entre um motociclista e um caminhão. Na sequência, um caminhoneiro tem o seu caminhão roubado em Paulínia. E o veículo é encontrado abandonado em Sumaré. Vamos ver então os detalhes com Natália Lima. O motociclista Amauri Aparecido Guimarães, de 54 anos, morreu após colidir com a traseira de um caminhão na tarde desta quinta-feira na rodovia Anhanguera, em Sumaré. No boletim de ocorrência, o caminhoneiro informou que seguia sentido a cidade de Sumaré e Nova Odessa quando ouviu um barulho na traseira do caminhão. Ao estacionar o veículo, notou que o motociclista estava caído na canaleta da via. A concessionária Autoban foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima. O homem foi levado até o Hospital Estadual de Sumaré, mas acabou falecendo. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré. E ainda na cidade, um caminhoneiro de 52 anos teve o caminhão roubado por uma quadrilha na tarde desta quinta-feira na Avenida Orlando Vedovelo, em Paulínia. O caminhoneiro trafegava pela avenida quando 4 homens em 2 motocicletas se aproximaram e o fizeram parar. 2 dos criminosos entraram no veículo e os outros 2 foram embora. Os ladrões conduziram o caminhão até a cidade de Sumaré, onde um deles desceu do veículo com a vítima e o abandonou no meio da mata do bairro Jardim da Lorto. Os pertences do caminhoneiro foram deixados próximo ao local em que foi abandonado. E o caso também foi registrado no plantão policial de Sumaré. Natália Lima. Agora, gente, vejam só esse caso. O goleiro que agrediu um tatuador em Campinas já estava preso por tráfico internacional de drogas. A informação é do repórter Henrique Fernandes. A Polícia Civil de Campinas recebeu a informação de que o goleiro Thomas Jefferson, de 21 anos, que agrediu um tatuador com chutes na cabeça no dia 16 de novembro em Campinas, já estava preso por tráfico internacional de drogas desde o dia 22 de novembro. Ele aparece em imagens do circuito de câmeras de segurança desferindo golpes na cabeça do tatuador Igor Bergamo, na rua Padre Almeida, em Campinas. Os vídeos foram divulgados e o motivo da briga teria sido ciúmes. O tatuador sofreu 3 fraturas no rosto e escoriações pelo corpo. O jogador teria atacado o tatuador após a sua namorada ter conversado com a vítima. Segundo informações da Polícia Civil, o goleiro foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, para Dubai, nos Emirados Árabes, com 2 quilos de cocaína. Henrique Fernandes, para a TV Todo Dia. E agora um criminoso, gente, que transportava grande quantidade de drogas em seu veículo e a polícia suspeitou do carro e resolveu abordar. A informação é de Natália Lima. A equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta sexta-feira um carro com uma grande quantidade de droga na rodovia Washington Luiz SP-310 em Rio Claro.
Segundo os policiais, durante a Operação Sufoco, um Volkswagen Gol chamou a atenção da equipe por estar com adesivos nos vidros traseiros, impedindo a visibilidade interna e aparentar carregar uma carga excessiva. Ao abordarem o motorista e revistarem o veículo, a PMR encontrou uma grande quantidade de drogas, aparentando ser maconha no porta-malas. A ocorrência está em andamento e a polícia não sabe informar a quantidade de droga que estava sendo transportada. Já o motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Natália Lima. É muita droga, hein, gente? Que é isso? No porta-mala ele achou que ninguém ia desconfiar, né? Só pode ser... Ai. Guarda prende traficante de drogas escondidas também. Olha esse caso, num telhado, gente, numa casa em Santa Bárbara do Oeste. É cada caso, né? Henrique Fernandes. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste prendeu um homem de 27 anos e encontrou 203 porções de drogas no telhado de sua casa, no bairro Jardim Santa Fé. De acordo com os guardas municipais, o homem foi abordado na rua Tiago Azevedo e estava com R$ 65 em dinheiro dentro de uma pochete. A cadela Jade farejou a presença de drogas a 30 metros de distância do local. Na casa, que os vizinhos disseram pertencer ao acusado, os patrulheiros encontraram 5 pedras de crack, 17 pinos de cocaína e 21 porções de maconha. No telhado da residência foram encontrados mais 56 pinos de cocaína e 104 pedras de crack. O homem foi detido em flagrante e permanece preso por tráfico de drogas. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Graças à cadela Jade. Se não fosse a Jade, né? O farinho lá da Jade que encontrou as drogas lá no telhado dessa casa. Gente, olha só. Coitada dessa Jade, está trabalhando bastante também nos últimos tempos, hein? Encontrando várias drogas escondidas aí. Brincadeiras à parte, gente, só para deixar uma leveza, porque olha, a notícia policial tá cada vez mais quente, porque ladrões furtam uma agência de RH, né? Agência de Recursos Humanos, em 20 segundos. O fato aconteceu em Nova Odessa. A ação de ladrões, então, gerou um prejuízo estimado de R$30 mil. As informações são da repórter Natália Lima. Na madrugada desta quarta-feira, um trio de assaltantes furtou a agência de recursos humanos Pensicom no residencial Santa Luísa, em Nova Odessa. Através das imagens de segurança, por volta da 1h30 da manhã, um Ford Fiesta vermelho se aproxima da agência e descem do veículo 3 homens encapuzados. Com uma ferramenta, eles quebram a porta de vidro e, com isso, o alarme de segurança acaba sendo ativado. Então, com uma ação rápida de apenas 20 segundos, os criminosos quebraram outra porta de vidro e furtaram 8 notebooks, cabos de rede, suportes, carregadores dos equipamentos, teclados, mouses com fio e sem fio, além de outros suportes. Ao saírem do local, os ladrões foram flagrados pelo marido da proprietária, mas conseguiram fugir. E de acordo com o boletim de ocorrência, por morar na casa ao lado da agência, a dona do estabelecimento e o esposo ouviram a movimentação dos bandidos. O crime foi registrado no plantão policial de Nova Odessa e será investigado pela Polícia Civil da cidade. Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações. Gente, que caso, né? Esse é um caso realmente de filme policial, né? Mas a polícia agora vai ter que investigar esse caso e com as imagens das câmeras de segurança e de monitoramento vai poder, então, averiguar melhor o caso. Nós recebemos essa denúncia, né? Essa empresa acabou fazendo essa denúncia e eu convido você aí em casa, se tiver alguma reclamação, quiser fazer alguma denúncia, pode mandar uma sugestão de pauta, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 99238-8799, 9238-8799, manda aqui para a gente. Mas agora, gente, estamos a caminho do fim do programa, hoje nós começamos ao contrário, né? Normalmente a gente chama esporte, depois previsão do tempo, e nós começamos hoje com esporte para falar do nosso Brasil na Copa do Mundo, e agora nós precisamos saber, o tempo esfriou hoje na seleção, né? Ficou meio morno assim, meio xoxo. Será que a previsão do tempo também vai ficar xoxa, vai ficar morna, ou vai esquentar, ou vai esfriar? E agora, hein? Previsão do tempo. E aí, Ezequiel?
E aí, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Ó, hoje eu não tô tão baixinha, né? Hoje não. Hoje não, eu tive que pôr, sabe, gente, para poder ficar na altura do Ezequiel. Mas o Ezequiel está aqui com a gente agora para falar sempre da previsão do tempo, porque ele tem propriedade para falar do assunto. Ontem nós falamos um pouquinho aí da operação Chuvas de Verão, nós já demos início, porque ontem foi 1º de dezembro, né, Ezequiel? E hoje você vem falar um pouquinho dos volumes, das questões das chuvas aí. Vai ter chuva para esse final de semana? A previsão é de chuva, mas diferente do Jogo do Brasil, que deu aquela esfriada, não existe previsão de esfriar. Nós temos aí um final de semana quente. Quente abafado, né? Quente abafado, e é justamente sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre essa previsão do final de semana, pelo menos aí até terça-feira. Okay. Nós temos uma previsão de um tempo quente e abafado, como foi no dia de hoje. Nós vimos aí dentro da previsão, acabou se cumprindo. Ontem nós falamos que tinha previsão de chuva, ontem não choveu. Porém, hoje pode ser que ocorra chuvas, até terça-feira tem uma previsão de chuvas. Hoje, durante todo o dia, nós tivemos aí a predominância do sol e, obviamente, que dentro dessa predominância a gente teve essa massa de ar quente, esse tempo quente, abafado. Que nós estamos sentindo. E isso não vai ser diferente para o final de semana. Né? Para o final de semana, aí a máxima é para 31, 32, até 33 graus na nossa região. E claro que vai estar trazendo essa sensação de abafado, porque nós vamos ter a predominância de uma massa de ar quente. Porém, Sabrina, como é típico desse período, uma instabilidade está avançando na nossa região, uma instabilidade de umidade. É uma massa úmida que está avançando. E essa massa pode trazer chuvas, por isso que existe essa previsão de chuvas para a nossa região para os próximos dias. Só que o que acontece? Nós estamos falando de uma massa, uma frente de umidade que está avançando na região, que vai se chocar com a massa de ar quente que já está predominando. E isso pode ocorrer aquelas pancadas de chuvas e até mesmo as tempestades convectivas. Nós já ouvimos falar sobre esse nome, né? Mas o que são essas tempestades? Nada mais é do que uma quantidade de chuva que cai em um curto período de tempo. Então, a gente está falando aquilo que é previsto para chover em 5, 7, até 10 dias, acaba caindo em 1 hora, 2 horas, e pode estar acompanhada de rajadas de vento ou até mesmo granizo. Então, esse choque das duas massas, seja essa instabilidade de umidade que está avançando, com essa massa de ar quente que nós estamos vivenciando hoje, essa sensação de abafamento, pode gerar, então, umas tempestades convectivas, alguns pontos localizados dentro da nossa região que pode estar acompanhado de chuvas intensas, aquele volume de 5, 10 dias, e até mesmo com granizo e rajadas de vento. Nossa. Então, assim, para o nosso telespectador entender, Ezequiel, quer dizer que a chuva que aconteceria em 5, 10 dias, em um único dia, esse volume todo vai ser em um único dia. Ou seja, vai encher os rios. E não somente, e qual que é o grande problema? Não é só ser em um único dia. É coisa de 1, 2 horas que chove tudo isso. Mas como nós estamos falando de previsão de tempo, a gente tem que lembrar que é uma probabilidade. Toda vez que a gente fala sobre previsão, por mais que ela venha ali com uma 80, 90% de chances de certeza, de probabilidade daquilo ocorrer, tudo depende da direção do vento e da velocidade do vento. Porque às vezes a gente passa o dia todo com aquele calor, aquele sol quente, chega no período da tarde, começa a fazer aquela formação de nuvens carregadas, aquelas nuvens mais escuras que dá até medo nas pessoas, e simplesmente não chove. Por quê? Vento leva. Porque o vento, a velocidade que veio esse vento levou as nuvens para um outro município. Às vezes a gente viu toda aquela formação, mas a chuva acabou caindo em outro lugar. Isso me lembra os antigos, a minha avó, né, coisa de avó, falava assim, a chuva tá indo lá para Piracicaba, ou lá para Limeira, porque olha, né, os antigos, principalmente que trabalham muito em lavoura, sabe que o vento vai levar a chuva para outra região, né? É muito típico. Exatamente, né? E tinha alguns que até olhavam. Eu me recordo, Sabrina,
enquanto eu trabalhava na função de agente de defesa civil, a gente sempre olhava para a direção da bandeira do Brasil. A gente olhava para a direção da bandeira e a gente falava assim, a chuva vai cair em Santa Bárbara, não, a chuva está indo embora. A gente tinha essa percepção. Para ver o vento batendo. Onde o vento estava levando. Olha, interessante. E o que a gente precisa tomar cuidado? Que nesse período, que nós, como nós já noticiamos, nós vamos ter dias quentes. Então, a gente pode chegar aí a 33 graus. Poxa vida. Então, imagine, durante o dia todo, aquele sol, a predominância do sol, pode ocorrer as chuvas, provavelmente no final da tarde. Porque o que é típico desse período? Faz sol o dia todo, a massa de ar quente traz aquela sensação de abafamento, aí as nuvens se formam sempre no período da tarde, geralmente depois das 3 horas, alguns dias a partir das 5 horas da tarde, e a chuva vem no final do dia, ou à noite, ou até mesmo de madrugada. Tudo depende dessa massa de ar quente que vai alimentando a formação de nuvens. Mas o que é a parte mais triste disso tudo? Que por mais que forma as nuvens e acaba chovendo, tendo essas pancadas de chuvas intensas, ou até mesmo tempestades convectivas, a sensação de calor, de abafamento, permanece. Nós não temos nenhuma entrada de massa de ar frio que faça com que a temperatura caia e dê uma amenizada. O que está entrando é uma instabilidade de umidade que só vai fazer chover. Mas a sensação de calor e abafamento vai permanecer. Vai continuar. Então, é isso, gente. A chuva vem no finalzinho da tarde para dar aquela aliviada, né, no dia, dar uma refrescadinha, mas é coisa mínima. E quando chove de madrugada, dá aquela delícia, né, para a gente dormir um pouquinho mais gostoso, mais confortável, porque o calor da noite a gente acaba não dormindo bem, né? As pessoas reclamam muito do verão. Quem não gosta do verão é justamente por isso, por causa das altas temperaturas, de abafamento, e tem gente que fica incomodado para dormir à noite. E quando vem essa chuvinha para refrescar, ajuda muito. Só que tudo isso, mesmo chovendo, não reflete na umidade relativa do ar, não é, Ezequiel? A chuva ela até reflete na umidade, porque ela deixa a umidade um pouquinho mais alta, um pouquinho diferente do inverno, que a gente, por falta de chuva e aquele tempo seco, a umidade ela cai, né? Então ela chega a cair, a gente fala sempre no estado de atenção, estado de alerta, porque a umidade chega a 20%, isso é muito comprometedor. No verão um pouquinho diferente, tem o calor, mas a umidade ela se mantém no nível de observação, um nível legal. A grande questão é aquela sensação térmica, que é isso não muda, continua quente, a umidade melhora, mas a sensação de calor permanece. Então, gente, se for fazer atividade física de manhã ou à tarde, priorize os horários que o sol, né, o calor, essa sensação de abafamento não está mais intenso. Então, ou seja, faça atividade até as 10 da manhã, não passe desse horário, porque aí o sol está mais quente, né? E aí você pode desidratar, então não é legal. E depois das 4 horas da tarde. Então, isso é como uma sugestão que a gente sempre fala aqui. Não é sugestão minha, Sabrina, nem de Ezequiel. É orientação até médica, né, de especialistas, falando dessa questão. E também por causa dos raios ultravioletas, né, gente? Porque tem que prevenir para também não ter problemas na pele, o câncer de pele e tudo mais. Então, porque não tem jeito, né, Sabrina? Agora é o período de sol. Não tem, não é verão. adianta. A gente vai chegar. É verão mesmo. Brasil 10, é verão. 11 horas da manhã, a gente já está chegando ali 29 graus. Não tem como, tem que se cuidar. E só para a gente finalizar essa previsão do tempo, vamos lá, né? A americana, a temperatura mínima é 19, mas a máxima é 33 graus, com 90% de probabilidade de chuva. Santa Bárbara do Oeste, a mínima é 20 e a máxima é 33, também com 80% da probabilidade de chuva. Agora a cidade de Campinas, vamos lá. Por mais que esteja um pouquinho distante, a sensação é a mesma, mínima de 19 graus, máxima 32, com 90% de probabilidade de chuva. E a cidade de Indaiatuba, que nós vamos ver aí na tela também, mínima 20, a máxima 33. Lembrando que Indaiatuba é uma cidade quente, muito quente, com a probabilidade de 90% de chuva. E a gente tem que lembrar, se a temperatura chegar a 33 graus, final do dia vem a chuva, espera por uma chuva intensa, forte, porque vai ser o choque dessas massas. Com certeza. E é o seguinte, né? Eu fico feliz que vai ter essa previsão mais agradável, porém fico um pouco preocupada com a chuva, porque nós temos festividades em Santa Bárbara,
né? Sim. Final de semana nós temos festividades em Santa Bárbara. Eu precisava chamar um vídeo que eu me lembrei agora do nosso prefeito Rafael Piovesan. Não sei se a nossa equipe consegue pegar esse vídeo. O pessoal passou hoje no programa do Corá? Não. Não passou? Hoje ele não entrou. Então vamos fazer o seguinte, produção, eu vou chamar um rápido intervalo, rapidinho, porque eu quero fazer um convite muito especial aqui a todos vocês, telespectadores. Voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. Eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AvaMec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Todo Dia News, segunda edição, nesse finalzinho, gente, os últimos minutos pra gente divulgar aqui. E eu pedi pro Ezequiel ficar aqui comigo, porque além dele tava falando do tempo, e eu disse assim, ainda bem, eu tô um pouquinho preocupada, vai estar calor gostoso, agradável, porém pode ter possibilidade de chuva, sim, mas nós temos comemoração. Como ele é barbarense igual eu, então eu convidei ele, claro, para falar e para a gente convidar os nossos telespectadores. Então, porque nós estamos torcendo para que no momento da festividade não esteja chovendo em Santa Bárbara, né, Pois Sabrina? é, até porque nós temos um convite muito especial. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Pelvezan, ele fez, né, ele postou no Instagram dele um convite a todos os barbarenses e as pessoas aqui da região que queiram acompanhar esse momento iluminado da Praça Central, um momento muito bonito e com a chegada do Papai Noel. Então, as festividades de aniversário, que é dia 4 de dezembro, aniversário de Santa Bárbara do Oeste, amanhã, sábado, dia 3, já começam essas comemorações, não é isso, Ezequiel? Exatamente, Sabrina. Lembrando que é uma tradição em Santa Bárbara, né? Sempre fazer o acendimento das luzes de Natal, fazer a festividade de fim de ano sempre na data que marca o aniversário de Santa Bárbara, dia 4 de dezembro, que esse ano completa seus 204 anos. 204 anos, gente. E então nós vamos acompanhar essa mensagem do prefeito Rafael Pelvezan de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal, vim aqui acompanhar o último teste das mais de 260 mil lâmpadas que nós colocamos aqui para enfeitar a nossa Praça Central nesse final de ano. É a maior iluminação que a gente já fez. No dia 3, quero fazer um convite muito especial para vocês. Nós teremos às 19 horas no Centro de Memória a chegada do Papai Noel. Bom Velhinho vem para conhecer e receber todas as crianças que por ali estiverem. Então, se você estiver com a família, quiser prestigiar, é muito bem-vindo na chegada do Papai Noel. E no dia 4, que é o domingo, às 20 horas, nós faremos o acendimento, né, definitivo aqui das lâmpadas e da iluminação natalina aqui na nossa Praça Central, em comemoração ao aniversário da nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Todo mundo está convidado, foi feito com muito carinho, tenho certeza que vai valer muito a pena vocês prestigiarem a nossa praça e iluminação nesse momento especial do final do ano. Até mais e um abração. Tá aí então o convite, deixa eu apertar aqui, vamos apertar nós três. Tá aí o convite do nosso prefeito, Rafael Pelvezan. E agora eu faço um convite para vocês, gente. Por que o Danilo tá aqui do meu lado? Tá de Brasil. Ele foi pé frio, gente. Não deu muito certo hoje ele vinha acompanhar. É o seguinte, eu faço o convite a vocês porque domingo nós vamos ter um programa especial do aniversário de Santa Bárbara do Oeste. Não é mesmo, Danilo? É isso mesmo. Neste domingo, né, às 2 horas da tarde, né, estaremos aqui apresentando desde a parte histórica de Santa Bárbara, né, Sabrina, até mesmo aí a evolução e revolução que aconteceu na cidade, sobretudo nos últimos 10 anos, né? É isso aí. O Dani estava com saudade de aparecer aqui na tela da televisão. E o Ezequiel, gente, que é nosso novo colaborador aqui, está fazendo a parte da previsão do tempo, mas ele está ajudando muito a gente e ajudou muitíssimo na produção do nosso jornal, nosso caderno especial impresso, que vai sair do forno, também vai ser publicado no dia de aniversário de Santa Bárbara do Oeste. Então, domingão, os assinantes vão receber esse caderno especial e nós vamos falar. E tudo que está nesse caderno vamos trazer aqui para a tela da televisão, ou seja, tudo que o Ezequiel e toda a nossa equipe produziu, a gente vai apresentar aqui num programa especial. Todo dia, news especial, aniversário 204 anos de Santa Bárbara do Oeste. Então, eu convido vocês para acompanharem domingo a partir das 2 horas da tarde. Como foi produzir? Fantástico, né, Sabrina? Lembrando que é muito satisfatório a gente produzir um conteúdo da nossa cidade natal, né? Ser barbarense, produzir o conteúdo de Santa Bárbara é uma gratificação, ainda mais que a gente conseguiu trazer desde a história da fundação, lá com Dona Margarida, o surgimento dos bairros, assim como tem a matéria do Caiubi, que vai falar como que foi essa migração em Santa Bárbara, essa imigração, assim como também o desenvolvimento da cidade, quanto ela cresceu, seja na cultura, seja no esporte, o quanto que ela avançou em segurança pública, considerada a cidade mais segura para se viver, e a gente vai ver tanta qualidade como que aí nós temos que
olhar para a cara do Danilo e falar, nós temos a melhor água da região. É verdade. Olha o bullying. Ele falou, eu vou sofrer bullying na hora que eu entrar lá. Mas é verdade, gente. Mas a gente não vai falar muito não, porque eu quero que você assista, então, esse especial nosso aí, domingo, às 14h, e confira o caderno. No domingo, além de tudo, além do programa, o Danilo vai preparar um material também que você vai poder acompanhar pelo portal, pelas redes sociais, e também vamos dar continuidade nesse processo durante a segunda-feira. Então, gente, aguarde, porque domingo vai ser um dia muito especial, falando no aniversário de Santa Bárbara do Oeste, 204 anos. Não é pouco não, gente. E é isso. Então, eu encerro por aqui. Obrigada, meninos, por estarem aqui comigo. Eu improvisei tudo, gente. Eles querem morrer comigo, mas tudo bem. Boa noite para vocês, uma ótima sexta-feira e até segunda-feira.